aula Checkmate de hoje, a gente vai trabalhar os principais tópicos de auditoria. Então, eu selecionei para vocês a NBCTA 200R1, que cai bastante. A gente trabalhou muitas questões sábado sobre essa NBCTA. E também as duas NBCTAs, a 700 e a 705, que trata sobre a opinião do auditor independente e os tipos de opinião modificada do auditor independente. Então, a gente vai trabalhar isso hoje. E na medida que a gente for respondendo as questões, a gente vai revisando os tópicos que a gente trabalhou no sábado. Teve alguma dúvida? Ativa o microfone, pergunta, ou coloca no chat. Eu sempre estou voltando para o chat para ficar olhando a movimentação de vocês lá também, tá bom? Então, vamos começar aí falando sobre essa NBCTA 200. Das normas de auditoria, ela é uma das que mais cai, a Consulpan cobra bastante essa norma. Ela cai tanto na prova do exame de suficiência, quanto na prova de qualificação técnica para auditor independente. Então, se você pretende fazer essa prova de qualificação técnica, é importante que você tenha familiaridade com essa norma, porque ela é muito cobrada. E essa norma, ela vai tratar de quê? Ela vai tratar dos objetivos gerais do auditor independente e a condução da auditoria em conformidade com as normas de auditoria. Então, essa norma, ela é muito voltada para a auditoria das demonstrações contábeis, para a figura do auditor independente, que é o auditor externo, certo? Então, essa norma, ela tem como objetivo justamente aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. A gente acabou comentando isso quando a gente estava trabalhando a evolução da auditoria aqui no Brasil. A gente verificou que a auditoria, um dos motivos para a auditoria, para a expansão da prática de auditoria aqui no Brasil, foi a vinda de empresas estrangeiras. E essas empresas, ao colocarem suas filiais aqui, subsidiárias, elas exigiam, nessa questão de abertura de capital, os investidores exigiam que existisse um órgão que regulamentasse essas demonstrações, que chancelasse as informações dessa demonstração, para que eles pudessem ter confiança, para que eles pudessem ter confiabilidade nessas demonstrações. Então, cada vez mais foi se aumentando a necessidade da figura do auditor independente, que é o auditor externo. Então, o auditor independente e o auditor externo, ele vai justamente aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis, na medida em que ele vai na empresa que contrata os seus serviços, ele faz todo o levantamento de evidências, a aplicação de procedimentos de auditoria, e ele emite o parecer, e nesse parecer vai ter a opinião do auditor. Então, quando a norma NBCTA 200 fala sobre aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis, ele está falando aí da auditoria das demonstrações contábeis. E quem é que faz essa auditoria das demonstrações contábeis? É o auditor externo. O auditor interno, ele vai trabalhar sobre a parte operacional, sobre a funcionalidade, a eficiência e eficácia do controle interno. Ele não vai trabalhar aí com as demonstrações contábeis, com o aumento de grau de confiança. É lógico que uma empresa que possui um controle interno efetivo, uma auditoria interna que verifica a efetividade do controle interno, acaba aumentando aí, diminuindo, no caso, a probabilidade de encontrar distorções relevantes por parte da auditoria externa. Certo? Então, quando ele fala desse grau de confiança, esse grau de confiança ele é alcançado quando? Quando há a figura da auditoria externa, quando essa auditoria externa vai nas empresas, faz a auditoria das demonstrações contábeis e emite a opinião. Lembrando que essa opinião do auditor não é um eu acho, ele não vai chegar lá e vai dizer eu acho que isso, eu acho que aquilo. Essa opinião do auditor, ela é fundamentada. E ela é fundamentada com base em quê? Ela é fundamentada com base no levantamento de evidências, na razoável certeza de existência ou não existência de distorções relevantes. Então, essa opinião do auditor, que vai estar consolidada no parecer de auditoria contábil, vai propiciar para os usuários da informação esse aumento no grau de confiança. E quais são as demonstrações contábeis que vão ser auditadas? São as demonstrações contábeis obrigatórias, né, de acordo com a Lei das SCAs, com o CPC 26, que a gente já viu isso em aulas anteriores, e produzidas pela entidade. Elaboradas por quem? Pela administração. Então, quando a norma, ela frisa muito isso. O auditor externo, o auditor independente, ele não vai elaborar as demonstrações. As demonstrações já vão estar elaboradas e vão ser elaboradas pela administração da empresa. E compete a essa
administração da empresa arcar com a responsabilidade sobre essa elaboração. E a norma ainda frisa mais, que ela vai ser elaborada pela administração em supervisão pela governança corporativa da empresa, se existir. Certo, jovens? Então, basicamente, esse é o nosso panorama. Com relação ao objetivo presente na NBCTA 200, então, aumentar o grau de confiança. Como é que eu aumento o grau de confiança? Através da emissão da opinião do auditor. E essa emissão de opinião do auditor é consolidada no parecer de auditoria. E esse aumento de confiança é das demonstrações contábeis, que são as demonstrações obrigatórias, elaboradas pela administração da empresa. O auditor ele não pode produzir a demonstração e auditar ao mesmo tempo. Fere aí a imparcialidade desse profissional, certo? E mais uma coisa que é muito cobrada, que está nessa NBCTA 200, é com relação às evidências de auditoria. Quando a norma fala de evidências de auditoria, ela está falando que são as informações usadas pelo auditor para que ele possa ter base para dar a sua opinião. E essa opinião vai estar onde? No parecer. Então, essas evidências de auditoria, elas têm que existir. Então, ele tem que ter acesso a essas evidências. Como é que ele tem essas evidências? Na medida que ele aplica os procedimentos de auditoria, ele vai colher essas evidências de auditoria. E elas têm que ser adequadas e têm que ser suficientes, para que ele possa ter uma opinião fundamentada. E tudo isso ele faz com o propósito de quê? De aumentar o grau de confiança. O que vai dizer se a opinião do auditor vai ser modificada, não modificada, que a gente vai ver, vai relembrar os tipos de opinião do auditor independente, o que vai dizer isso é se ele encontra ou não o que a gente chama de distorções. E o que é uma distorção? Uma distorção é uma diferença entre o que está lá com relação a valor, classificação, apresentação, evidenciação e o que devia estar de acordo com as normas. Então, se o auditor, no momento que está aplicando os procedimentos de auditoria para colher as evidências, evidenciar que há essas distorções, isso vai impactar a opinião do auditor se, e somente se, essas distorções elas forem relevantes. Então, se houver distorções relevantes, se não houver distorções relevantes, isso vai acabar fundamentando, dando um direcionamento com relação à opinião do auditor presente no parecer. Lembrando que, em auditoria, quando a gente trabalha aí com a parte de amostragem, né, com técnicas de amostragem, a gente não tem como ter 100% de certeza. Então, o auditor ele tem que ter razoável certeza, que é o grau de confiança máximo que ele consegue ter, se há ou se não há distorções relevantes. E a análise dessas distorções relevantes vai acabar influenciando o que? A opinião do auditor que vai estar presente no parecer. Então, eu fiz um condensado aí das principais informações que a gente tem nessa NBCTA. Tem conceitos que são bem importantes, são conceitos fundamentais para que você consiga entender as outras normas de auditoria. Então, a gente tem essa norma de auditoria. A gente vai trabalhar hoje as normas que falam sobre a opinião do auditor e a opinião, os tipos de opinião modificada. A gente também trabalhou a norma de amostragem e tem uma norma que só fala de evidências, que fala dentro dessa norma de evidências os procedimentos de auditoria. Tudo isso a gente viu na aula do sábado. Aqui é para dar só um check-up. Até agora tudo tranquilo? Todo mundo está entendendo bem? Então, vamos para a nossa primeira questão da página 60 do nosso material. Essa questão aí, ela foi uma questão do exame de qualificação técnica da prova de 2016. Mas é uma questão que poderia muito bem ser uma questão Consulplan. Porque é o estilo que a Consulplan cobra, que são assertivas para que você marque a alternativa correta. Esse assunto, ele cai bastante, a Consulplan já cobrou bastante, a gente trabalhou isso no sábado, questões Consulplan, sobre essa NBCTA 200. Então, a gente vamos ver aí o que essa questão ela diz para a gente. Ela começa dizendo aí que o objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Então, ele simplesmente copiou e colou o objetivo de auditoria que tem na NBCTA 200 e colocou aí no enunciado da questão. E ele continua copiando e colando as informações da NBCTA 200 quando ele diz que isso é alcançado
mediante a expressão de uma opinião pelo auditor, se as demonstrações forem elaboradas em todos os seus aspectos relevantes, em conformidade com o relatório financeiro aplicado, ou seja, se há ou não encontro de distorções relevantes. Em relação a esse assunto, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. Então, vamos aí verificar aí as assertivas da questão. Ele diz o seguinte no item 1. A auditoria conduzida em conformidade com as normas de auditoria e exigências éticas relevantes dá condições para o auditor formar sua opinião. Isso aí está correto. Perfeitíssimo aí essa assertiva. E essa assertiva a gente já consegue extrair do próprio enunciado da questão, quando ele diz que o objetivo é aumentar o grau de confiança e que isso é alcançado mediante a opinião do auditor. Então, na medida que o auditor aplica os procedimentos de auditoria, que colhe evidências, que essas evidências elas são adequadas e suficientes, ele consegue formular uma opinião com relação ao grau de confiança dessas demonstrações contábeis auditadas. Então, essa assertiva 1, ela está perfeita. Ela estando perfeita, a gente elimina aí, ó, a alternativa C, né? Porque ele quer as questões corretas, e na alternativa C a gente não tem assertiva 1 dentro do rol de assertivas. Aí ele continua aí, segunda assertiva da questão. Ele diz o seguinte: as demonstrações contábeis sujeitas à auditoria são as da entidades elaborada pela sua administração com supervisão geral dos responsáveis pela governança. Então, se vocês olharem com carinho, essa partezinha aí da assertiva 2 é uma cópia do que está lá na NBCTA 200. Ele copiou e colou, está perfeito também essa assertiva 2. Ela também está verdadeira, certo? Então, ela estando verdadeira, deixa eu colocar aqui, ela estando verdadeira, vamos ver se a gente consegue eliminar alguma coisa aí. Não elimina nada, né, bebê? Não elimina nada. Então, na hora da prova, não era nem para ter olhado para essa assertiva 2, né? Mas vamos lá, continuar, segue o fluxo. A assertiva 3, ele diz o seguinte: se a assertiva 3 estiver falso, a gente mata a questão. Se a assertiva 3 estiver verdadeiro, a gente ainda continua aí. No caso, a assertiva 2 está correto, como a gente bem viu. Então, vamos ver a 3. A auditoria das demonstrações contábeis, conduzidas com base nas premissas de que a administração tem conhecimento de certas responsabilidades, exime os auditores independentes desses assuntos, quando comunicados na carta de representação. Então, ele está dizendo que o fato da responsabilidade pela... Ele está dizendo que a responsabilidade da auditoria conduzida com base na premissa de que a administração tem conhecimento de certas responsabilidades, mas quais são essas responsabilidades? A administração, ela tem responsabilidade pela elaboração das demonstrações contábeis. Tanto que no parecer de auditoria, a gente tem lá um tópico que é só para falar sobre a responsabilidade da administração. Mas o auditor também tem responsabilidade pela aplicação dos procedimentos, pelas evidências alcançadas, pela essa razoável certeza em dar uma opinião. E ele está dizendo aí que isso exime os auditores independentes desses assuntos. E não, a responsabilidade de elaboração é da administração, mas o auditor independente tem responsabilidade também pela opinião que ele gera. Então, no parecer de auditoria, a gente tem um tópico que fala sobre a responsabilidade da administração e um tópico que fala sobre a responsabilidade do auditor. Então, essa assertiva 3, ela está totalmente errada. E se a gente continuar lendo, é que vai estar errada mesmo. Eles podem surgir situações em que a administração não esteve presente no período mencionado no relatório do auditor. Neste caso, a administração está desobrigada de comunicar as representações dos auditores por desconhecimento. Não. A administração, ela tem responsabilidade pela elaboração. Então, ela tem que comunicar isso, essa elaboração, os documentos necessários para a elaboração, os documentos de suporte, tudo isso à auditoria. Ele não pode simplesmente dizer, por exemplo, o contador dizer, essa gestão aqui eu não estava aqui não, então eu não sei. Não, ele tem que estar a par dessas informações. Então, esse item 3 aqui, ele está falso. Ele estando falso, a gente elimina a letra A e a gente elimina a letra D. Então, a gente só resta aí a letra B.
Logo, esse item 4 ele está verdadeiro, mas vamos ver esse item 4. Como base para a opinião do auditor, as NBCTAs exigem que ele obtenha segurança razoável de que as administrações, como um todo, estão livres de distorções relevantes, independente se causadas por fraude ou erro. Está perfeito esse item 4. De fato, o auditor ele tem que ter razoável certeza da existência ou da não existência de distorções relevantes. E essas distorções, elas podem ocorrer por fraude, por intenção de quem está elaborando, ou por erro mesmo, as pessoas acabam errando. Pode acontecer esse erro, que ele aí não tem a intenção, né? Então, esse item 4, ele está verdadeiro. Então, a resposta aí da primeira questão, letra B. Todo mundo conseguiu chegar nessa primeira questão, letra B? Todo mundo entendeu a primeira questão? Posso passar para a segunda? Alguém tem alguma dúvida? Entenderam os pontos principais da NBCTA 200? Lembrando que eu vou passar esses slides para vocês, tá? Assim que acabar a aula, eu passo esse slide. Então, tem um resumão aí de uma coisa bem interessante. Então, lembra qual é o objetivo geral da auditoria independente que está na NBCTA 200? Lembra de quem é a responsabilidade pela elaboração das administrações contábeis. Lembra também que o auditor, ele vai, através de colher evidências, aplicando os procedimentos de auditoria, ter essa razoável certeza se há ou não distorções relevantes. Distorção é quando há uma divergência entre o que está lá evidenciado, contabilizado, reconhecido, mensurado nas demonstrações e o que deveria estar de acordo com a legislação aplicável. Então, se houver esse tipo de distorção, esse tipo de diferença, se essa distorção ela for relevante, isso vai impactar na opinião do auditor. Vamos agora continuar a nossa questão 2. Essa questão 2 aí da página 60, ela não é uma questão com suplano, ela não é uma questão de exames anteriores, ela é uma questão CESP, mas ela é uma questão que trata sobre as influências que possibilitaram o desenvolvimento da auditoria no Brasil. E é uma questão que ela vai trazer vários tipos de influências e ele quer o que não é influência. Então, lembra, aqui no Brasil, a auditoria primeiro se consolidou lá fora, teve origem a SEC. Aqui no Brasil, essa consolidação, ela veio com a entrada de empresas estrangeiras, colocando subsidiárias e filiais aqui no Brasil. E essa abertura do capital e a exigência de se ter uma auditoria, e essas auditorias de início tinham que vir de empresas de fora já consolidadas. Então, essas empresas de auditoria também vinham para cá e se consolidavam aqui e começavam a fazer essas práticas de auditoria para que os investidores eles pudessem ter confiança nas demonstrações apresentadas e pudessem investir. Então, a gente teve a Lei das SAs, que foi um grande marco em 76. É nossa lei-mãe até hoje, a Lei das SAs é a nossa lei-mãe. Com o processo de convergência às normas internacionais, a forma de lidar com a Lei das SAs, ela mudou um pouquinho. Antes do processo de convergência, a nossa forma de lidar era muito legalista. Então, tinha que saber a lei. Quem sabia a Lei das SAs, de cor salteado, parágrafo, inciso, decoradinho, era um excelente contador. Hoje a gente trabalha mais os conceitos de essência sobre a forma, que tem muita influência das IFRS que vieram da Inglaterra. Então, hoje a gente tem e lá na Inglaterra, é mais por costume, jurisprudência, e não letra de lei, como era aqui no Brasil. Então, a gente tem uma mudança, uma desmistificação na forma de ver a Lei das SAs. Mas essa lei, ela é a nossa lei-mãe. Os fundamentos que existem nela são muito importantes. E ela foi alterada pelas leis da convergência depois, pela 11.638, pela MP 449, que se convergiu na lei 11.941. Então, a gente tem aí material muito legal. Então, ele está perguntando aí o que não inclui. Então, a disseminação de filiais e subsidiárias de empresas estrangeiras contribuiu? Contribuiu. Como ele quer o que não contribuiu, a gente não assinala a letra A. Letra B, o financiamento de empresas brasileiras por instituições estrangeiras, a abertura de capital, a captação de a entrada de capitais de terceiro, contribuiu? Contribuiu. As empresas estrangeiras, para poder financiar, dispor capital para as empresas brasileiras, elas tinham que ter razoável segurança de que essas empresas iam ter condição de arcar com esses financiamentos, com esses empréstimos. Então, aí isso contribuiu também. Aí ele diz as limitadas circunstâncias de obrigatoriedade da auditoria. Não. Pelo contrário, cada vez mais a necessidade, a intensificação da existência da obrigatoriedade da auditoria. Então, essa letra C, ela está errada, porque ele está dizendo que
Por ter limitadas circunstâncias que obrigavam a ter auditoria, isso propiciou, influenciou o desenvolvimento da auditoria. Então, essa letra C, ela está errada. Essa letra C, ela tanto errada, como ele quer o que não contribuiu, a gente marca a letra C. Aí a letra D fala da expansão de mercados de capitais, a abertura do capital, isso influenciou, e a complexidade da legislação tributária crescente, isso influenciou também. Quanto mais a legislação tributária aumentava, ficava mais complexo, obrigações acessórias, obrigações principais, tributos, base tributária, enfim, todo esse panorama fiscal, e a nossa contabilidade, ela era muito atrelada ao fisco, principalmente no início, né, do surgimento dessa contabilidade, da profissão do contador. Tanto que o contador hoje ainda carrega um pouquinho desse fardo, de ser visto apenas como um emissor de guia, mas está mudando bastante. Segunda questão, ok, dúvidas? Na parte de planejamento, risco inerente, risco de controle e risco de detecção. Vamos falar assim, eu não coloquei aqui não, nesse material, porque não teve nenhuma questão sobre isso. Mas assim que a gente finalizar essas questões, eu volto para os riscos, para que a gente possa fazer a diferenciação desses riscos, tá? Eu coloco lá nos riscos. Qual é a resposta da primeira? A primeira é letra B, tá? Letra B. Isso aí. Então, vamos para a terceira questão. Terceira questão do nosso material, da página 60, é uma questão que ela vai trabalhar aí, ela dá a finalidade, o objetivo, e pede para que você indique a quem compete essa finalidade, esse objetivo. Aí ele diz o seguinte: a finalidade de comunicar o risco e o controle para as áreas apropriadas da organização, da alta administração, examinando, avaliando e monitorando a adequação e efetividade do controle interno de forma contínua e com maior volume de testes, compete a quem? Então, quem é responsável por verificar a eficiência e eficácia do controle interno? É o auditor interno, a auditoria interna. A auditoria interna, ela vai trabalhar de forma contínua. Então, lembra, o auditor interno é um profissional que tem responsabilidade trabalhista, que trabalha de forma contínua. Se ele trabalha de forma contínua, ele faz mais testes, né? Ele trabalha lá continuamente, todo dia, bate ponto. E ele tem como propósito verificar a operação, verificar o controle interno. Por quê? Porque quem vai trabalhar as demonstrações é o auditor externo. Então, a questão aí está fazendo menção à auditoria interna. Letra B. Certo? Então, frisa isso. A auditoria que trabalha com relação à efetividade, eficiência, eficácia do controle interno, da parte operacional, de forma contínua, que tem vínculo trabalhista, é o auditor interno, a auditoria interna. A auditoria externa, ela vai trabalhar com o objetivo de aumentar o grau de confiança das demonstrações contábeis, certo? Lembrando que há uma relação entre a auditoria interna e a auditoria externa, sim. Então, lembra que eu coloquei isso aqui, ó, na aula passada? Vamos imaginar que isso aqui, ó, vamos imaginar que isso aqui é um retângulo. Tá mais para um quadrado, nem mais serve. E vamos imaginar que essa área geométrica não identificada, ela é uma empresa. Então, dentro da empresa, a gente vai ter o controle interno. Quem é que vai disponibilizar, colocar as ferramentas, aplicar o controle interno, as normas de controle interno? A controladoria, a alta administração, enfim. A auditoria interna, ela vai fazer o quê? A auditoria interna, ela vai ficar vistoriando, testando, analisando a eficiência desse controle. Quando o auditor externo chegar na empresa, lembra que ele é uma pessoa que não tem vínculo trabalhista, que tem responsabilidade civil, criminal, que tem responsabilidade profissional, que ele é uma pessoa que vai fazer um trabalho esporádico e não contínuo, ele não fica lá full time todo dia na empresa. Quando ele chegar, ele vai começar a aplicar testes. Então, o primeiro teste que ele vai aplicar é para verificar como é o controle interno da empresa. Se o controle interno for bom, o que é que vai acontecer? Ele vai saber que o risco de ter distorções de relevantes é baixo. Então, ele diminui o tamanho da amostra, ele faz menos procedimentos de auditoria, porque o controle interno já é bom. Se o controle interno for ruim, aí ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar o tamanho da amostra, porque é uma grande probabilidade de ter distorções relevantes.
ele vai fazer mais testes. Então, a primeira coisa que o auditor externo faz quando chega na empresa é verificar como é a operacionalidade, a eficiência e a eficácia do controle interno. E quem faz esse monitoramento contínuo do controle interno é a auditoria interna. Então, a auditoria interna ela tem um papel muito importante dentro da empresa. Certo, jovens? Deu para entender? Dúvidas? Tranquilo? Então, vamos agora à nossa parcial aí. Primeira questão B, segunda questão C, terceira questão B, certo? Então, a gente já viu aí, ó, NBCTA 200, os principais pontos, diferença do auditor interno e externo, auditoria interna e externa, aquele quadrinho que vocês têm no material de vocês, que a gente trabalhou na aula do sábado, é importante, tem principais pontos de divergência desses dois profissionais. Então, fica ligado naquele quadrinho, que aquilo ali vale ouro, tá bom? Lembrando que, a pedido de Anaísa, eu vou falar também sobre os riscos, o risco de detecção e os riscos inerentes. Eu vou falar todos esses riscos, tá? Já, já. Eu não coloquei aqui porque não tinha nas questões de casa, mas eu falo sim. Então, vamos continuar aqui as nossas questões de casa. Vamos agora falar sobre a opinião. Então, para essas questões de casa, pelas questões que eu tinha selecionado previamente, eu coloquei questões que envolviam a NBCTA 200, R1, que é muito cobrada, e coloquei questões que envolviam a NBCTA 700 e 705. A 700 fala sobre a opinião e a emissão do relatório do auditor independente. E a 705 fala os tipos de opinião, de modificação de opinião do auditor. Então, a gente viu isso aqui, cai muito. Tem muita questão. Eu selecionei as questões que eu coloquei aqui no material, mas se você for ver provas anteriores, cai muito isso, muito, bastante. Então, é importante que você saiba quais são os tipos de opinião que o auditor pode dar e quando é que ele dá cada tipo de opinião, porque isso cai bastante, tá? Então, bora lá. A opinião do auditor é o que vai aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis. Para o auditor dar essa opinião, ele vai fazer o quê? Ele vai colher evidências aplicando os procedimentos de auditoria e, através dessas evidências, ele vai ter razoável certeza se há ou se não há distorções relevantes. Distorções são divergências entre o que está lá contabilizado, registrado, evidenciado nas demonstrações contábeis e o que deveria estar de acordo com a legislação vigente. Então, com base nisso, ele vai emitir uma opinião. E essa opinião vai estar no parecer de auditoria independente. Essa opinião, ela pode ser, basicamente, modificada ou não modificada. Então, esses são os dois tipos de opinião que o auditor ele pode expressar. Então, ele pode expressar uma opinião modificada ou uma opinião não modificada. A opinião não modificada, basicamente, é quando o auditor ele aplica os procedimentos de auditoria, colhe as evidências e ele verifica que está tudo ok. Que o que está lá, evidenciado, contabilizado, registrado nas demonstrações, está de acordo com a legislação vigente. Então, não há o quê? Não há distorções relevantes. Então, se ele verificar que não há distorções irrelevantes, ele vai emitir um parecer que a gente chama de parecer sem ressalvas. Então, só há um tipo de opinião não modificada, é quando ele emite o parecer sem ressalva. Que ele só vai emitir esse parecer sem ressalva quando ele colher evidências apropriadas e suficientes após aplicar os procedimentos de auditoria e tiver razoável certeza de que não há distorções relevantes, certo? Então, ele vai dar um parecer sem ressalva. No entanto, existem, quando há distorções relevantes, ele vai poder emitir aí 3 tipos de parecer. O com ressalva, o adverso ou a abstenção de opinião. Então, eu coloquei aqui, ó, o que tem nas normas sobre cada uma para que a gente possa diferenciar bem. Então, se houver distorções relevantes ou se houver se ele conseguir ter evidências de que há essas distorções relevantes, ou se ele não conseguir obter evidência, mas que ele conclui que há possíveis probabilidades de se ter, ele pode emitir uma opinião e a gente vai ver qual é o tipo de opinião modificada. A primeira opinião modificada é a com ressalva.
O que é a opinião com ressalva? É quando o auditor, primeiro, ele vai aplicar os procedimentos de auditoria, ele consegue obter evidências apropriadas e suficientes, e ele viu que tem distorções relevantes. Mas essas distorções, elas não são generalizadas, elas são pontuais. É uma distorção sobre algo específico, ou sobre o estoque, ou sobre uma coisa que não vai impactar em cadeia todas as demonstrações. Então, o principal ponto da opinião com ressalva é ela não ser, essa distorção, ela não ser generalizada. Então, há distorção, mas ela não é generalizada. A norma 705 diz que, se ele não conseguir obter evidência de auditoria apropriada e suficiente, mas ele concluir que possíveis efeitos de distorções que não foram detectadas podem ser relevantes, mas não generalizadas, mesmo assim ele emite uma opinião com ressalva. Então, o foco da opinião com ressalva é que ela não seja o quê? Generalizada. É que a distorção relevante não seja generalizada. Então, se você vê essa palavra distorção relevante não generalizada, você vai associar a opinião com ressalva, certo? Então, vejam que eu frisei bem aí de vermelho, não generalizado. E a opinião adversa? A opinião adversa é que quando ele consegue obter evidências apropriadas e suficientes de auditoria e que ele verifica que as distorções, elas são relevantes e elas são o quê? Generalizadas. Então, na opinião adversa é quando ele diz, ó, galera, nada aqui está batendo com nada. Então, o que está registrado, evidenciado, o que está contabilizado nas demonstrações contábeis estão divergentes relevantemente e de forma generalizada com o que está na norma vigente. Então, aí ele vai dar uma opinião adversa. E a abstenção de opinião? Na abstenção de opinião, ele não consegue obter evidências de auditoria, então ele faz o quê? Ele se abstém. Se abster é não dar opinião. Ele se abstém de dar opinião. E ele verifica que possíveis efeitos de distorções sobre as demonstrações que ele não conseguiu detectar porque ele não teve evidência de auditoria, se existirem, elas vão ser relevantes e generalizadas. Então, na abstenção, o principal ponto é esse. Ele não consegue obter evidência apropriada o suficiente para fundamentar a opinião dele. Então, para não dar uma opinião incondizente, ele faz o quê? Ele se abstém. Ele se abstém de dar opinião. E ele conclui que possíveis efeitos de distorções sobre as demonstrações, se houverem, poderiam ser relevantes e generalizados. Então, aí a gente tem os 3 tipos de opinião modificada: com ressalva, adversa e a abstenção. Se você conseguir diferenciar esses 3 tipos de modificação de opinião, você consegue fazer tranquilamente questões que envolvam a NBCTA 700 e a NBCTA 705. Vamos ver aí a questão 4 da página 61. A questão 4 da página 61 é uma questão do CFC da prova 2013 e é uma questão que aparentemente é longa de leitura. Então, você olha a questão assusta você. Por quê? Porque você vê aí, ó, que a questão tem muito texto. Mas essa questão, ela vai tratar justamente sobre os tipos de modificação de opinião. Então, ele dá um caso e ele diz qual seria aí a opinião apropriada que o auditor deveria dar. Então, cada alternativa é como se fosse um parágrafo do parecer de auditoria. Então, dependendo do caso que você vai ver, você vai identificar qual é o tipo de opinião que ele vai dar. Então, vê aí, ele diz o seguinte: ao examinar as demonstrações contábeis do ano 2012 da companhia A, os auditores verificaram que não foram observadas as determinações e orientações das normas de redução ao valor recuperável de ativo, de arrendamento mercantil, de estoque, de receita. Ao obterem evidência de auditoria, então eles tiveram a evidência de auditoria apropriada e suficiente. O primeiro ponto é esse. Eles conseguiram obter evidência de auditoria. Eles concluíram o quê? Ao obter essa evidência de auditoria, eles concluíram que as distorções, elas não são generalizadas, elas são pontuais. Então, eles verificaram que possíveis efeitos de distorções sobre as demonstrações que ele não conseguiu detectar porque ele não teve evidência de auditoria,
Quando consideradas em conjunto, elas são relevantes, então há distorção relevante, e elas são generalizadas. Com base nisso, você já mata qual é o tipo de opinião que você vai dar. Ele conseguiu ter evidência apropriada e suficiente de auditoria, e ele verificou que há distorções, e que essas distorções elas são relevantes e elas são generalizadas. Então, com base nisso, qual é o tipo de opinião que o auditor vai dar? Coloquem aí no chat para ver se vocês estão ligados. Quando há distorções relevantes, quando ele consegue obter evidência de auditoria, e quando essas distorções elas são relevantes e elas são, isso aí, adversa. Então, se você sabe isso, meu amor, leia parágrafo por parágrafo e verifique onde está a opinião adversa. Letra A. Em nossa opinião, devido à importância do assunto discutido no parágrafo base para a opinião adversa, as demonstrações contábeis não apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da companhia A em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e seu fluxo de caixa para o exercício fim naquela data, de acordo com as práticas contábeis. Então, aí a gente já viu aí que está onde a resposta está na própria letra A. É a opinião adversa. Ele diz aqui, ó, a base, o parágrafo de base para a opinião adversa. Aí vamos aqui na letra B. A letra B o que diz? Em nossa opinião, devido à relevância do assunto descrito no parágrafo base para abstenção, não é abstenção de opinião. Para ser abstenção de opinião, ele não devia ter obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente. Então, ele ia se abster. Nesse caso aí, ele obteve evidência de auditoria. Letra C. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos no parágrafo base para a opinião com ressalva, não é opinião com ressalva, porque ela foi relevante e foi generalizada. Para ser com ressalva, ela não podia ser generalizada, ela tinha que ser relevante, a distorção, mas não generalizada. E na letra D diz, em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito no parágrafo de ênfase, nada a ver, né? O parágrafo de ênfase é um parágrafo que pode ter no relatório, no parecer de auditoria, e que vai dar ênfase a um assunto que foi dito anteriormente. Mas, se houver modificação de opinião, tem que ter um parágrafo base para o tipo de opinião modificada, seja opinião com ressalva, opinião adversa ou abstenção de opinião. Então, também não é a letra D. Logo, é a letra A. Então, me digam, com sinceridade, com amor no coração, se você souber a diferença entre os tipos de modificação de opinião, não é tranquilo fazer uma questão dessa? Tranquilíssimo, né? Então, vamos rezar bastante para que caia esse tipo de questão na prova. Porque você tendo em mente essa diferenciação, você consegue matar tranquilo esse tipo de questão, certo? Então, aí, quarta questão, letra A. Vamos para a quinta questão. Quinta questão, também questão do exame de suficiência, só que foi na prova 2014 e trata sobre isso também. Ele diz o seguinte: um auditor, tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as distorções, individualmente ou em conjunto, quando ele fala individualmente ou em conjunto, ele quer falar das demonstrações individuais, das demonstrações contábeis individuais ou das demonstrações contábeis consolidadas. São relevantes e são generalizadas. Mais uma vez, ó, quando a distorção é relevante, quando ela é generalizada, qual é o tipo de opinião que ele vai dar? Ele vai dar que tipo de opinião? Ele vai dar a adversa, mais uma vez. Então, vamos ver onde é que está aí essa resposta. Letra A, ele vai se abster de expressar uma opinião? Não, né? Ele só se abstém quando ele não consegue colher evidência apropriada de auditoria. Ele vai expressar uma opinião modificada? Ele vai expressar uma opinião modificada. Ah, professora, mas a senhora não acabou de dizer que ele vai dar uma opinião adversa? A opinião adversa é um tipo de opinião modificada. Então, a diferença dessa questão para outra é que nessa questão ele diz da forma maior, que é a opinião modificada. Essa opinião modificada ela pode ser com ressalva, com abstenção de opinião ou pode ser adversa. Nesse caso, a gente sabe que essa opinião modificada, ela é o quê? Ela é adversa. Por quê? Porque a própria questão diz
que as distorções são relevantes e são generalizadas. Na letra C, diz que ele vai declarar-se impedido, então nada a ver, né? Essa questão do impedimento, vai. E na letra D, ele diz que vai expressar uma opinião com ressalva, não é com ressalva, já que as distorções são generalizadas. Então, seria a letra B. Todo mundo conseguiu chegar na quinta questão, letra B? Tranquilo? Podemos ir para a sexta questão. Tranquilo, tranquilo. Vamos para a sexta questão. Lembrando que terminou a sexta questão, não sai daí, que a gente vai bater o martelo com relação àquela parte de planejamento de auditoria que fala sobre os riscos, tá bom? Para que a gente possa tirar todas as dúvidas que possam existir com relação a risco de auditoria. Então, sexta questão aí do nosso tarefinha de casa, das nossas questões para casa, é uma questão do exame de qualificação técnica. Ela foi na prova de 2019. Então, tiveram algumas pessoas que perguntaram a mim, professora, para fazer o exame de qualificação técnica, eu tenho que ter o CRC? Tem. Você tem que ter o registro do CRC, porque na hora de fazer a inscrição para o EQT, tanto para perito quanto para auditor, você tem que colocar lá, nos dados de inscrição, o número do seu registro. Então, o primeiro passo é passar no exame de suficiência. Passou no exame, dá entrada no registro. Lembrando que se você passou e não deu entrada no registro, você ainda não é contador, né? Só é contador quando você tem o número do seu registro, certo? E lembrando também que não existe mais prazo entre passar e dar entrada no registro. Antes, na minha época, lá nos primórdios da humanidade, quando você fazia a prova, você tinha aí um prazo, após a divulgação no Diário Oficial, de 2 anos, para poder dar entrada no registro. Se você passasse esse prazo e não desse entrada, o que acontecia? Você tinha que fazer uma nova prova. Mas agora não tem mais esse prazo, tá? Então, minha dica para vocês é, façam a prova. Se quiser utilizar rapidamente essa carteira, esse número, dê entrada. Lembrando que, dando a entrada, você vai fazer o quê, queridos? Começar a pagar a anuidade. Então, é um custozinho um pouco alto para você tirar e não estar utilizando. Então, como não tem prazo e como a retirada é bem rápida, deixa para tirar quando for efetivamente usar, né? Meu conselho. A não ser que você esteja aí, ó, com o problema apenas de ter liga para amarrar o seu dinheiro e não tenha problemas em pagar a anuidade. Ou, como você queira aí, ter uma foto mais atual para utilizar como identificação, até porque, queridos, quando pedirem agora o seu RG, você não vai mostrar mais o RG, você vai mostrar a sua carteira de CRC, né? Claro que sim. Então, agora vamos lá, jovens, um documento oficial. Claro, bebê, um documento oficial vale por muita coisa. Eu ando com a minha para cima e para baixo, até porque, queridos, a foto do meu RG, só Jesus na causa. Eu escondo até o último momento. Uma pessoa que tem o RG original com a foto bonita é uma pessoa que gastou a sorte na vida. Não vai ganhar mais nada, nem um raspa-raspa. Ainda bem que a minha é feia de doer. Então, Photoshop. Photoshop na minha época não tinha. Quando eu tirei aquela foto, só Jesus. Não tinha nem um Photoshop, nem um filtro de Instagram para jogar na foto e dar aquela disfarçada. Não tinha. Ah, lembrando, falei em filtro do Instagram. Lá no Instagram, no meu Instagram lá, tem os filtros, viu? Quero ver todo mundo com o filtro de AD aprovado, o CRC, para tirar aí, quando fizer a aprovação, tira a foto com o filtro e me marca. Para a gente comemorar bem muito. Sapatear na cara da sociedade, com o CRC nas mãos. Então, vamos agora parar de falar conversa lorota para a sexta questão do exame de qualificação técnica da prova 2019. É uma questão que também envolve essas duas normas, a 700 e a 705, e é uma questão bem tranquilinha, viu? Particularmente é uma questão bem tranquilinha. Ele diz o seguinte: o auditor obtém evidência apropriada e suficiente de distorções relevantes nas demonstrações contábeis do período anterior que afeta de forma significativa os saldos do exercício corrente. Sobre aquelas, foi emitida uma opinião sem modificação. E os valores correspondentes não foram adequadamente ajustados, tampouco foram feitas divulgações apropriadas. Então, sente o drama. O auditor ele obteve evidência apropriada e suficiente de distorções no exercício anterior que impactava esse exercício, só que naquele exercício anterior, a opinião que foi dada foi uma opinião sem modificação. Então, é como se não tivesse esse tipo de distorção. E não foi feito nenhum tipo de ajuste.
Com relação à forma como deve ser emitido o relatório do auditor independente sobre as demonstrações do exercício corrente, assinale a opção correta. Então, vê só, o que é que ele deve fazer? O que é que esse auditor ele deve fazer? Se ele viu essas distorções, evidências de distorções apropriadas o suficiente no período anterior, ele deve emitir um parecer sem ressalva? Não, porque aquelas distorções impactam nessa demonstração, nesse exercício que ele está auditando. Ele vai apenas divulgar um parágrafo de ênfase? Não. Um parágrafo de ênfase, mais uma vez, é quando ele quer dar ênfase a algo que ele já discutiu anteriormente, algo que é importante, ele quer dar ênfase. É diferente do parágrafo de outros assuntos. No parágrafo de outros assuntos, o auditor traz à tona um assunto que não foi discutido anteriormente. Letra D, ele vai emitir um parecer com ressalva ou com opinião adversa? Por quê? Porque dependendo aí se for generalizada essa distorção ou não, ele vai emitir um parecer com ressalva ou ele vai emitir uma opinião adversa. Ou letra D, ele vai emitir um parecer sem ressalva. Não, ele não vai emitir um parecer sem ressalva se há distorções relevantes que afetam esse exercício que ele está trabalhando. Então, a resposta aí seria a letra C. Todo mundo entendeu aí? Letra C. Tranquilo? Podemos continuar? Então, é isso, tá? Então, a gente viu, basicamente, eu separei essas duas normas, a 200 e a 700 e 705, na verdade, essas três normas, porque eram os assuntos que estavam aqui. Mas vamos agora lembrar um pouquinho da parte de planejamento de auditoria. Então, todo mundo aí no material, na página 55, todo mundo na página 55, tem um quadrinho aí que vai falar sobre risco inerente de controle e detecção. E a gente vai trabalhar esses riscos. O que são esses riscos? Lembrando que, quando a gente trabalha com auditoria, o auditor ele trabalha com razoável certeza que há ou não distorções relevantes. Essa razoável certeza, ele tem que minimizar os riscos de que essa razoável certeza esteja errada o máximo que ele puder. Como é a forma que o auditor pode para poder minimizar os riscos? É aumentando o tamanho da amostra. Então, dependendo do tamanho da amostra, quanto maior for o tamanho da amostra, menor é o risco. E que riscos são esses? Eu posso ter o risco de detecção. O risco de detecção, ele é encontrado após a aplicação da auditoria pelo auditor. Então, é o risco de que o auditor, após aplicar a auditoria, não tenha detectado distorções relevantes. Isso é um risco de detecção. Então, como está aqui no nosso material, risco de detecção, ao aplicar os procedimentos de auditoria, o auditor também não detecta os erros. Então, o risco de detecção, ele só é ocasionado, ele só é verificado após a aplicação dos procedimentos de auditoria, após o término da auditoria. E compete ao auditor, é um risco do auditor, ao aplicar os procedimentos de auditoria, ao colher as evidências de auditoria, não detectar distorções relevantes. Certo? Então, o primeiro é o risco de detecção. O risco inerente e o risco de controle são riscos que antecedem a elaboração da auditoria. O risco inerente é quando a demonstração contábil, antes de iniciar a auditoria, tem erros, seja por intencional ou não, com relação aos registros das demonstrações. Então, isso é um risco inerente. Por que inerente? Porque pode acontecer erro nas demonstrações. E esse risco, ele antecede a auditoria. Então, esse risco inerente, ele não está com o auditor. Ele não está com a responsabilidade do auditor. O risco do auditor é o risco de detecção, porque é o risco após a conclusão da auditoria. Teoricamente, quando o auditor aplica os procedimentos de auditoria para colher as evidências, ele vai verificar se há essas distorções relevantes, se há esse erro ou essa fraude nos registros contábeis, certo? Então, o risco inerente é que tenha esses erros, essas fraudes nas demonstrações contábeis antes da aplicação da auditoria. E o risco de controle?
Lembra que eu falei que o auditor interno ele vai verificar a eficiência e eficácia do controle interno? E o controle interno vai verificar a operacionalização dos processos. Então, o risco de controle é que haja um risco que o controle interno ele não verificou. Um risco de que o controle interno não detecte nenhum erro. Então, isso é um risco de controle. Então, lembra, controle, eu vou relacionar a controle interno. Então, o risco de controle, o erro, a irregularidade, não foi detectado por quem? Pelo controle interno da entidade. Então, risco de controle, relaciono a controle interno. Risco de detecção é um risco após a aplicação dos procedimentos de auditoria, após a realização da auditoria. É o risco de que o auditor ele não detecte erros ou fraudes, ou que ele não detecte distorções relevantes. Então, o de detecção está ligado ao auditor. O de controle está ligado ao controle interno não ter detectado distorções relevantes. E o risco inerente é o risco de que as demonstrações contábeis tenham erros, sejam intencionais ou não, em sua elaboração. Certo? Beijão a todos, obrigada pela presença, fiquem com Deus. Já estou, oh, meu amor, eu também já estou com saudade. Mas isso aqui, bebê, vai sempre existir. Tem minha rede social, pode falar à vontade. WhatsApp, Instagram, pode chamar também para as festas de comemoração, que eu adoro. Espero que já tenha passado a quarentena, para que eu possa participar de todas. Tá? Beijos, obrigada, meu